Nós estamos aí hoje para conversar sobre as emoções, né? Eu fiquei pensando assim, eu queria escolher uma cor da emoção da alegria. E sinceramente eu fiquei assim, achando que cor que eu ia colocar hoje para comparar. E aí tudo que eu achava, eu falei assim, vermelho é uma coisa muito... Uma vermelha é raiva, né? Você fica vermelho de raiva, aí fui catando as coisas, resolvi homenagear essa ONG maravilhosa, qual a gente tem o prazer de apadrinhar as crianças lá em Moçambique, que é a Fraternidade Sem Fronteiras. E nós, então, vamos falar sobre as emoções. E alguém me perguntou assim, mas por que você colocou o título de Na Ciranda das Emoções? E aí eu acho, né, que as emoções, elas são como uma ciranda, né? Elas se movimentam na vida da gente. E nós vamos ver na nossa conversa que a ciranda, ela tem um significado dependendo do ouvido que nós conseguimos ter, e ela tem o resultado dependendo da habilidade corporal que a gente tem para dançar a ciranda. E aí vem essa pergunta, que é uma pergunta fundamental para todos nós. Como é que eu danço nessa ciranda das emoções? Como é que eu faço a minha caminhada nesse sentido? Será que eu sei verdadeiramente, né, o que eu, na minha vida, no meu caminho, vivo, se é uma emoção, se é um sentimento, se é uma sensação? Como é que essas coisas na nossa vida, no nosso aprendizado, na nossa transformação? Então, a primeira coisa para conversar é a gente diferenciar todos esses conceitos. Então, o primeiro conceito que a gente vai trazer é o conceito da sensação. Então, aqueles que estão entrando agora, nós estamos começando a falar sobre o nosso tema e estamos abrindo a nossa conversa, trazendo conceitos. E o primeiro conceito é a sensação. Então, segundo Ries e Rive, as sensações podem ser definidas como a impressão causada em um órgão receptor através de um estímulo interno ou externo. Portanto, a sensação é um fenômeno puramente perceptual e basicamente uma atividade dos sentidos. Então, quando nós estamos falando de sensação, nós estamos falando de tato, nós estamos falando de paladar, de olfato, nós estamos falando de visão, de audição. Então, essas são as sensações que a gente recebe. Sensações visuais, sensações auditivas, sensações olfativas, né? Palativas, que trazem para a gente informações, e essas sensações, elas podem receber um estímulo interno e elas também podem receber um estímulo externo. Então, esse é o primeiro conceito. O segundo conceito que nós vamos trazer, né, é
sobre emoção. Então, as emoções são expressões do afeto acompanhadas de reações intensas e breves do organismo em resposta a um acontecimento inesperado ou, às vezes, muito aguardado e fantasiado. Nas emoções é possível a gente observar a relação entre os afetos e a expressão corporal, e as reações orgânicas presentes na emoção fogem ao controle do indivíduo. Então, quando eu me emociono, eu não me emociono só intelectivamente. O meu corpo manifesta isso. Eu tenho reações, né? As emoções, por exemplo, o medo, quando estou sentindo medo, alguém que chegar perto de mim, ele consegue observar que está acontecendo algo errado em mim, e ele é capaz de entender, conforme a habilidade de interpretação dele, que esse algo errado que eu estou vivendo é um medo. Né? Nós podemos até tentar mentir para as pessoas, mas as pessoas conseguem, pela nossa manifestação orgânica, pelo modo da gente se expressar, observar as nossas emoções. Então, daqui a pouco nós voltamos para elas, já que elas são o nosso tema, mas nós temos mais um conceito importante dentro da psicologia, né, dentro da psiquiatria, para a gente entender, que são os sentimentos. Segundo Polster, ele escreve num artigo que os sentimentos são fenômenos muito mais complexos. Eles possuem características que vão além das sensações, eles possuem uma avaliação pessoal, eles têm uma tentativa de encaixe de um acontecimento específico num esquema mais amplo das próprias experiências do sujeito, e eles envolvem compreensão e integração. Então, dentro da perspectiva evolutiva, nós começamos nas sensações, evoluímos para as emoções e ampliamos a nossa capacidade dentro dos sentimentos. Embora muitas vezes o sentimento ele esteja com uma expressão muito parecido com a emoção, geralmente as pessoas conseguem controlar esse sentimento e às vezes até esconder esse sentimento das pessoas. Uma outra questão muito importante, né, é que a gente tente ver e separar algumas emoções para a gente estudar. Vendo diversas escolas da psicologia, a gente vê falar de 5, 7, 9, até 13 emoções. Eu, particularmente, estou separando aqui as 5 emoções naturais de acordo com a medicina tradicional chinesa. Por que isso? Por que essa escolha? Porque é uma forma que a gente trabalha há muito tempo. Eu não sou, não tenho nenhuma formação terapêutica em medicina chinesa, mas é algo que me chama muito a atenção. E como é um conhecimento milenar,
né, ele é muito importante para o nosso aprendizado. Nessa perspectiva das emoções naturais, nós temos então o medo, a raiva, a tristeza, a alegria e a preocupação. E mesmo quando se amplia o número dessas emoções, as chamadas por alguns estudiosos de emoções negativas, elas são sempre em maior quantidade do que as vistas como emoções positivas. Então, nesse aspecto que nós vamos discutir agora, né, para essa abordagem, nós teríamos aqui 4 emoções negativas: o medo, a raiva, a tristeza e a preocupação, e uma emoção positiva, que é a alegria. Como nós estamos falando de emoções naturais, é importante entender que elas são neutras. As emoções, elas não estão na nossa vida como algo negativo ou positivo da forma que nós racionalmente interpretamos isso. Até porque no nosso, perguntar aqui é medo, raiva, tristeza, alegria e preocupação. São as 5 emoções naturais. Então, nesse sentido, vamos lembrar daquilo que a gente tem falado quando fala do sagrado. Que dentro dessa abordagem do espiritual, no universo não tem nada de inútil. Tudo que existe tem uma utilidade, uma importante função na nossa vida. E nesse sentido é que nós comparávamos com a ciranda. O nosso olhar, a nossa forma de ver é que encara essas situações ou como algo útil ou como algo ruim na nossa caminhada. E mais à frente nós vamos retomar por que a gente percebe isso e como que nós devemos nos organizar nesse sentido. Todas as emoções, segundo um estudioso do tema chamado Scherer, teriam 5 componentes. E eu vou falar rapidamente deles porque eu acho que isso é importante para a gente ver que a emoção não é algo simples, ela tem elementos e esses elementos, quando bem compreendidos, eles podem ser estudados por nós e nesse estudo, nesse aprendizado de todos nós, a gente vai ver, e vai entender cada vez mais que a forma que a gente aborde esses aspectos, a gente pode ajudar as pessoas a circularem essas emoções. Porque a medicina chinesa considera todo esse processo um processo energético. As emoções, elas têm um componente biológico, mas elas têm em conjunto um componente emocional que ultrapassa o campo simplesmente biológico da nossa vida, na nossa caminhada. Então, o primeiro componente da emoção é a cognição, é a inteligência. Lembrando que alguns até chamam a emoção de uma cognição quente em contraposição à razão, que seria uma cognição fria,
né, no sentido que a razão faz uma avaliação fugindo dessa questão do sentimento, do emocional, e aqui, no segundo momento, ela está totalmente impregnada desta postura, dessa participação. Então, o que faz essa cognição? Ela avalia os objetos e eventos que se manifestam no mundo externo. Então, eu tenho uma inteligência, uma percepção das coisas que acontecem. E eu faço a avaliação dessas coisas, no primeiro momento, sempre com uma ocupação, né, de proteger a mim de alguma coisa que me possa colocar em risco. A segunda, né, o segundo componente da emoção são os sintomas físicos. Eles são componentes neurológicos que surgem para a regulação do organismo. Quando a gente tem medo, né, há uma descarga, né, do sistema nervoso simpático, e essa descarga, né, esse sistema, ele vai desencadear várias situações, você vai apresentar várias reações corporais, e essas reações, elas têm um objetivo, né? E muitas vezes o objetivo diante do perigo que o medo vai avaliar, ou de eu enfrentar ou de eu fugir, né? É de fuga ou de luta, como é a expressão que a gente usa em psicologia, em psiquiatria, dentro dessa perspectiva. Uma outra componente é a motivação, que prepara e direciona essas ações que a gente vai ter. A gente tem a expressão motora, então a gente reage fisicamente, o treme, se assusta, muda de cor, tem taquicardia, sudorese, falta de ar, respira com dificuldade, tem ereção dos pelos, né? Ereção pelórica. Tudo isso acontece dentro dessa situação. E tem ainda um componente, que é uma experiência, um sentimento, que monitora o organismo frente à interação de tudo isso, dos eventos, dos objetos, e eu vou chegar a uma conclusão, a uma vivência, a uma experiência, seja essa experiência positiva, seja essa experiência negativa na minha caminhada. Vamos então falar um pouquinho de cada uma dessas emoções para a gente pensar nelas pouco a pouco. E a primeira emoção que nós vamos buscar é o medo, que é a emoção mais básica que nós vivemos. A reação de medo, ela é uma reação, né, que pode ser interpretada e vista nos seres mais primitivos. Quando um ser unicelular, né, se aproxima dele uma agulha, um objeto de risco, que ele retrai, de alguma forma ali, do ponto de vista da evolução e do processo neurológico, está iniciando, né, o aprendizado do medo. Então, o medo é essa emoção natural mais básica da nossa vida. Por que o medo tem essa função? Primeiro, porque o medo é uma emoção ligada ao desconhecido e ao risco. Todas as vezes que uma criatura vive uma experiência desconhecida,
Todas as vezes que nós sabemos que vamos vivenciar algo de risco, a gente sente medo. Alguém pode dizer, eu não tenho medo, né? Nós vamos ainda falar disso. Eu posso tentar não acreditar que isso existe em mim, mas isso não significa que ele não se manifeste na minha caminhada. Então, a emoção do medo, ela está ligada a esse desconhecido. Ela é um mecanismo que adapta as pessoas ao entorno e aos perigos envolventes, e ela tem a função de nos proteger. E como nós vamos ver mais à frente, nós vamos voltar a falar, o medo é ele que nos ensina o limite. E quando a gente fala de limite, nós não estamos falando de deficiências apenas. Nós estamos falando também das nossas virtudes. Ele que nos ensina se eu posso ou se eu não posso enfrentar aquele elemento que me leva a vivenciar aquela situação. Então, o medo, de uma maneira bem simplória, ele está diretamente vinculado a uma área do cérebro, né, que se chama amígdala. Né? A gente tem a amígdala da nossa garganta, né? Mas não é essa, é a amígdala cerebral. Né? E é ali que o medo se manifesta. O medo, então, tem uma função primordial. É ele que assegura a sobrevivência. E quando o medo adoece, ele se transforma em fobia, ele se transforma em pânico. Então, o medo, quando ele circula em mim, eu consigo crescer. E esse é o desafio. E alguém pode, como é que é circular? Primeira coisa, eu tenho que ter consciência do que eu sinto. Eu estou com medo. Se eu não tiver noção que eu estou com medo, eu corro um risco muito grande. As pessoas que não têm medo, né, e dizem que os que não têm medo são, na verdade, pessoas ignorantes. As pessoas que não têm medo, na verdade, essas pessoas, elas se apresentam, né, num negacionismo, e como elas não reconhecem o risco, muitas vezes elas podem sofrer desastres, morrerem, por desconhecerem ou recusarem reconhecer o risco na vida. Então, para que eu possa circular o medo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender que eu tenho medo. Na nossa cultura, o medo é uma coisa que é repudiada para os homens. Desde criança, os homens aprendem que homem não tem medo. O que isso compromete na vida do homem? Há um aprendizado real, né, um andar de desenvolvimento da emoção, que só quem reconhece o medo desenvolve a coragem. Então, na nossa sociedade, quem é corajosa são as mulheres, não os homens. Os homens são valentes. Os homens enfrentam aleijados, mulheres, crianças, deficientes, mas eles têm uma dificuldade de lidar com o igual e de lidar com situações dessa forma. Enquanto a grande maioria das mulheres enfrentam desafios enormes
com uma força, né, porque só quem tem coragem se torna forte. Então, na sociedade latino-americana, que é uma sociedade machista, né, quem é forte é a mulher, não é o homem. O homem, né, ele é agressivo, o homem é violento, mas a fortaleza, ela não passa necessariamente de forma nenhuma pela violência. As criaturas fortes, elas constroem outros recursos para enfrentarem esse processo, essa questão. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar o meu medo. Poder buscar um recurso terapêutico, um trabalho terapêutico, em que eu entenda a origem desse medo, o significado emocional desse medo, e que eu possa construir elementos para que, numa próxima vez, eu tenha recursos para lidar com esse medo de uma maneira mais eficiente do que quando o medo nos paralisa, porque uma das perguntas que nos foi feita, e eu gostaria de aproveitar agora para agradecer as inúmeras colaborações que me mandaram, falando das emoções que estão pesadas, e uma delas que foi lembrada muito é a ansiedade, que nós vamos falar dela depois, né? E alguém nos perguntou como é que a gente lida com as coisas que nos paralisam. Primeiro, a gente tem que assumir que elas paralisam. E nós temos que começar a entender o que levou a essa paralisação. Como que nós vivemos esse contexto na nossa caminhada. Uma outra situação, né, e outra emoção que a gente vive é a emoção da raiva, que é também uma emoção bastante primária na nossa vida. Ela é emoção ligada às expectativas e aos desejos frustrados. E ela tem uma função importante, que é de superar as dificuldades, e essa superação ela pode ser de forma construtiva ou de forma destrutiva. Há uma região do cérebro bastante vinculada com a raiva, que é o hipotálamo. Mas nós vamos entender, né, antes de discutir algumas outras coisas, né, como é que é isso? Como é que a raiva existe para superar as dificuldades? Então, eu lembro um exemplo que eu aprendi há muitos anos, uma aula sobre emoções, e que eu acho que ele é muito rico para a nossa compreensão. Você tem que trabalhar, tem um horário para pegar o serviço, né? E você depende do transporte público, e você não pode se atrasar, porque senão você não pode bater o cartão e vai perder o dia de trabalho. Então, a pessoa sabe que ela precisa pegar o ônibus das 6 horas da manhã, senão ela não vai vencer a caminhada para chegar no emprego às 6:45 e bater o cartão dela. Você, por razões suas, sai atrasado, chega lá, o ônibus está saindo, você grita e ele não para, você entra num acesso de raiva, porque você foi frustrado nas suas expectativas, nas suas necessidades, começa a xinga a mãe do motorista, deseja coisas que não deveriam. E o que isso ajuda? Nada.
você não entendeu o que aconteceu. Então, quando você para e pergunta por que você está com raiva, eu estou com raiva porque eu perdi o ônibus. E eu perdi o ônibus por quê? Porque eu saí atrasado de casa. Então, a forma construtiva de lidar com a minha raiva, ao contrário da forma destrutiva que eu exemplifiquei, é amanhã eu vou levantar mais cedo, ou eu vou ser mais ágil e vou sair mais cedo para que 5 para 6, no máximo 4 para 6, eu esteja no ponto do ônibus e eu possa tomar a condução e chegar no meu trabalho no momento adequado. O telencéfalo, que é uma parte superior do cérebro, ele pode inibir a raiva. Então, nós temos recursos internos para inibir essa raiva. Nós temos que aprender a acessar essas situações na nossa vida para esse aprendizado. E quando a raiva adoece, ela se transforma em ódio. Ela se transforma em agressividade, ela se transforma em violência. Algumas pessoas falam assim, mas o ódio não é o contrário do amor. Não, na minha concepção, o contrário do amor é a indiferença. O ódio é o amor que está com raiva. É uma forma de manifestação da raiva, é o ódio. O ódio é a raiva de algo que eu amo e que me frustrou. Então, é essa compreensão, E a outra emoção, a próxima emoção, é a tristeza. Então, a tristeza é uma emoção natural, que é uma resposta à frustração, à decepção, ao fracasso. Alguém vai virar para mim e falar, mas você não acabou de falar que a raiva é uma resposta à frustração, ao fracasso, essa decepção? Também. Então, aí nós vamos ver uma coisa. Primeiro, que o nosso aprendizado, ele tem duas maneiras de enfrentar as nossas frustrações. E há estudiosos da psiquiatria que, inclusive, falam dessa questão, da raiva e da tristeza, dessas duas manifestações, como levando a gente a características ou da depressão, ou da mania, ou da euforia, da agitação, da violência nessa situação. E talvez tenham pessoas que, diante de uma frustração, geralmente caminham para a tristeza, seria uma característica do seu temperamento, e tem outras pessoas que caminham para a raiva. Nesse construto, nós vamos ver que as pessoas que caminham para a raiva geralmente transferem a culpa para o lado de fora. Então a gente tem que aprender a retomar esse lugar. E as pessoas que caminham para o campo da tristeza, da depressão, elas costumeiramente, elas transferem a culpa para dentro delas. Elas são responsáveis pelos erros, elas são responsáveis pelas dificuldades, elas são responsáveis por tudo de errado que acontece na vida. Então, qual que é o objetivo da tristeza? É muito importante a gente pensar nessa situação, nesse contexto todo de aprendizado,
né, que a gente tem que aprender a identificar e ver o que essas funções querem nos dizer. Então, quando eu perguntei por que eu estava frustrado na outra situação, eu cheguei à conclusão do meu atraso. Aqui na tristeza, né, a tristeza é uma emoção que me leva para dentro. Ninguém vê alguém triste manifestando coisas externas. Eu estou triste, eu estou triste. Não existe isso. Né? Eu estou triste. Né? A tristeza me faz um processo de introspecção. Ela me leva para dentro de mim para que eu me pergunte o que está acontecendo comigo. É importante lembrar, né, que muita gente confunde tristeza com depressão. Nós temos a depressão, que é um transtorno mental, uma síndrome, um quadro secundário de os sintomas secundários de diversas doenças. E temos a depressão, que é a tristeza que adoeceu. E uma forma de tristeza muito comum nesses dias e que tem adoecido porque a forma como ela se manifesta é extremamente complexa e desafiadora para os homens, é o luto. Então, o luto é uma forma de tristeza. Né? E tanto que a gente não dá remédio para luto. Né? Luto se trata com psicoterapia. A gente não caminha nesse contexto dessa forma. Então, tristeza não compromete raciocínio, não compromete desempenho, não impede que a gente reaja às boas notícias. Às vezes eu estou triste, mas vem uma notícia boa, eu dou conta de lidar. Às vezes o deprimido não dá conta de lidar com uma notícia boa, e a notícia boa ele transforma ela de alguma forma em algo negativo e ruim. A tristeza diminui com o tempo, às vezes ela retorna com a lembrança. Você ficou triste com o falecimento, né, de um parente. Quando você se lembra dele, a tristeza volta, mas logo que você se ocupa com alguma coisa, isso desaparece. Né? Ela está vinculada com o sistema límbico, né? Essa área das emoções que a gente tem aí muito rica. Né? E nós já falamos que a forma de adoecimento dela é a depressão. A quarta emoção que nós trazemos é a alegria, que é uma emoção ligada a vivências de recompensa positiva. É muito interessante a gente entender que a alegria não tolera isolamento. A gente, quando está alegre, a gente não fica alegre sozinho. A gente vai arrumar alguém para a gente dividir a alegria. Você vai ligar para alguém, vai procurar alguém, vai se reunir com alguém, vai dividir com alguém a alegria. Porque a alegria é a emoção que me leva para fora. A alegria é uma emoção que produz atitudes associativas. Os processos de alegria, eles fazem que nós construamos relações com as pessoas. Que a gente toque, no sentido de tocar mesmo, de afetar os outros, e que isso vá construindo um relacionamento. Então, a alegria, né, ela é fruto, né, ela traz para você essa ideia. É muito importante a gente entender
que nós, inclusive, podemos, segundo os estudos de autores vinculados à psicologia positiva, estimular a alegria, o prazer na vida das pessoas. Então, a alegria, ela está vinculada, né, ao lóbulo frontal, mas é interessante, é ao lóbulo frontal esquerdo. Né? Ela é uma função do nosso cérebro esquerdo. E nós podemos, né, por uma capacidade do nosso lobo frontal, estimular, né, coisas prazerosas que nos dão alegria e isso reconstruir em nós energias importantes. Nesse momento de pandemia, em que a nossa dança passa do medo para a ansiedade, da ansiedade para a tristeza, né? E muitas vezes para a raiva, dependendo da coisa e do contexto, nós precisamos aprender a buscar, visualizar, mentalizar em nós, fazer mentalizações, visualizações positivas que nos tragam prazer, para que a gente possa, na verdade, vivenciar todo o nosso esquema de vida, todo o nosso esquema de trabalho, de uma maneira melhor do que nós temos vivenciado. É claro que nós não estamos falando que você tem que esquecer a tristeza do luto, a tristeza de estar vivendo todo esse processo e só pensar na alegria. Mas nós não devemos focar na nossa tristeza, por exemplo, e aí vamos adoecendo ela porque ela não sai, ela não circula, ela não nos ensina nada e a gente então entra num contexto bastante complicado. Mas a alegria também é uma emoção, né, que ela adoece. E quando ela adoece, ela vira euforia. Ou numa linguagem psiquiátrica, ela vira mania. A mania, na linguagem popular, está mais vinculada aos rituais obsessivos. Mas do ponto de vista psiquiátrico, quando a gente fala em mania, a gente está falando em elevação do humor, em euforia nesse contexto. E, por último, nós colocamos aqui das nossas emoções, né, a preocupação. Ela é uma emoção ligada à necessidade de controle e proteção do indivíduo. Ela envolve sempre uma antecipação de um acontecimento, né? E ela tem como objetivo, né, ensinar a pessoa a ter previdência e providências e providenciar ações para que ele se proteja, né? Ela está vinculada a uma área do cérebro, que é o córtex cingulado anterior subgenual. O córtex cingulado anterior é uma parte do córtex que está em cima da área que liga os dois cérebros, que é uma grande área de região de substância branca, né? É o córtex como se fosse ele o teto de todo esse processo, né? Tivesse sobre o teto de todo esse processo. E quando a preocupação adoece, ela se transforma em ansiedade. E aí o indivíduo, ele não consegue viver o presente, porque ele só busca a antecipação. E a visão dele é sempre negativa.
né? Mesmo que ele esteja querendo antecipar uma coisa boa na vida dele, o que ele vivencia na realidade são situações extremamente complexas nesse contexto de aprendizado, né? Agora, geralmente, né, a nossa sociedade ela convive de uma forma bastante ruim, né, com as nossas emoções. Então, nós teríamos duas formas sociais, a gente poderia chamar de dois mundos, para lidar com as emoções. Então, nós poderíamos dividir num mundo que a gente chama de mundo natural, né, onde as pessoas são naturais, onde há uma naturalidade das coisas. E nesse mundo natural, essas emoções serão interpretadas como oportunidades, nós vamos conversar sobre isso. E nós temos um mundo que não é o mundo da natureza humana, é um mundo construído por uma sociedade que tem valores de aparência muito mais fortes que os valores de essência. Então, quem já nos escutou falando sobre o sagrado sabe muito bem o que a gente está dizendo. Então, os valores de aparência são aqueles valores externos, que são impermanentes, que são temporários, qual que é o seu sobrenome, você é doutor, é mestre, você qual o seu cargo, qual a sua função, qual o seu salário, né? Então, são valores de aparência. Nesse mundo artificial dos valores de aparência, né, tudo busca um perfeccionismo que é falso, porque é baseado no moralismo, numa teoria social do que é certo e errado, muitas vezes construído em nome de Deus, em nome da religião, enquanto os princípios básicos das religiões, às vezes, até são contrários a essa forma como as pessoas lidam com isso. E como essas pessoas têm que serem perfeitas, né? Elas têm que parecerem perfeitas, elas têm que parecerem belas, elas têm que parecerem jovens. As emoções para elas são vistas como questão ameaçadora. Elas são vistas como problema, elas são vistas do ponto de vista de desafios, de obstáculos, né? E elas, por isso, negam essas expressões. Alguém pode falar assim, mas eu entendo alguém negar medo, eu entendo alguém negar raiva, eu entendo alguém negar preocupação, alguém negar tristeza, mas negar alegria, olha, nem alegria nesse mundo nosso latino-americano, nessa nossa cultura, salva. Porque as mulheres que se manifestam muito alegres, elas são serelepes, né? Essa mulher é muito alegrinha, né? Ri demais, aparece demais, tá pensando em alguma coisa, tá querendo algo. E homem alegre, vamos pegar a palavrinha em inglês, né? Gay é alegre. Quer dizer, nós inferimos a alegria características negativas. Nós rejeitamos não só as outras emoções, nós rejeitamos também, né, um homem executivo, um chefe de determinada coisa, alguém que tem um cargo, né, um líder de uma tropa, ele tem que ser sério,
ele não pode rir, ele não pode ser alegre, porque alegre é coisa de gente meio vagabunda, que não vale nada socialmente. Então, nós temos essa falsa ideia, e essa falsa ideia veio, inclusive, da nossa cultura religiosa, que é uma cultura judaica cristã, né, em que dizem, né, que o livro Em Nome da Rosa, ele foi baseado no fato real que teria acontecido um concílio para estudar se a alegria era uma coisa divina. E aqueles estudiosos chegaram à conclusão que a alegria era uma coisa demoníaca, que a única coisa divina era o choro, porque no Evangelho de Jesus não há nenhum relato que Jesus sorriu. Mas há um versículo, que é o menor versículo da Bíblia, em João capítulo 13, versículo 13, que Jesus chorou. Então, um homem cristão pode chorar, mas ele não pode sorrir. E aí a alegria foi banida, da igreja. Então eles tinham que vestir preto, tinham que vestir marrom, cinza, branco, não podia colocar nada alegre, não podia cantar coisas alegres, não podiam manifestar nenhuma sensação. E haviam grupos tão grandes que nem ver coisas belas que produzissem alegria podiam, então eles tinham que colocar capuz que tampasse o olhar e que o olhar fosse voltado só para os pés, para que eles não vissem nada de belo no mundo e quisessem sorrir ou ter prazer. Então a situação, ela caminha desse jeito. Então, o que nós precisamos aprender com essas emoções? Como é que deveria ser a nossa dança? Se nós estamos com dificuldades no medo, nós precisamos utilizar o nosso medo para aprender limites e possibilidades de sobrevivência. Com medo, eu me protejo, eu evito coisas arriscadas. A raiva, ela tem a função de me ensinar a agir adequadamente para evitar as frustrações. Ela é uma professora do meu direcionamento. Se eu constatar minha raiva e buscar entendê-la, eu vou construir um novo direcionamento mais positivo na minha vida. A tristeza, ela é uma forma da natureza nos dar aprendizados importantes. As crises, elas nos ensinam aprendizados. Quem diz que crise é ruim, a crise, ela é ruim no sentido do que eu estou vivendo, mas se eu souber olhar e manipular, talvez esse termo é muito ruim, Manipulação no mundo é visto de uma forma muito negativa, Mas é assim que a gente pode falar, se instrumentalizar nesse sentido, Eu vou entender o que está acontecendo comigo e eu vou aprender novas situações. Certamente, primeiro nós não vamos voltar para o mundo normal anterior. Não existe volta. A gente só cresce, só muda. O rio que passou aqui agora, que eu pisei nele, não vai ser o mesmo rio daqui a um minuto, E o mundo não vai ser o mesmo. E nós estamos vivendo muita tristeza, e nós deveríamos estar aproveitando essas tristezas para fazer aprendizados de revolução e transformação na nossa vida. A alegria, ela é um convite para interação e troca, e ela nos ensina coisa muito importante que a gente tem muita dificuldade de lidar, que é usufruir e se contentar.
aprender a usufruir as coisas que a gente tem, estar contente com as coisas que a gente tem. Quanta gente já teve tantas coisas e hoje está assim, naquela época eu tinha e agora a minha vida. E naquela época você não aproveitou, porque você não viu a sua alegria, você não aprendeu com ela, não aprendeu a usufruir o que você tem, o que você ama, que está ao seu lado. E esse é um aprendizado para circular a alegria. E a preocupação, ela objetiva criar mecanismos adequados de previdência. Mais do que isso, nós deveríamos aprender com a preocupação a entender o que é possível. Então, o que nós deveríamos fazer nessa nossa caminhada? Né? Nós precisamos, quando vem a ansiedade, a preocupação na nossa vida, olhar o que está na minha mão ou não está na minha mão. Eu não posso mudar a hora que o sol nasce na Terra. Então não adianta eu não dormir para o dia chegar mais perto, mais rápido. Mas eu posso aprender mecanismo que me relaxe e que eu durma uma noite tranquila e acorde com o dia. Eu não posso mudar as políticas do mundo porque elas não estão na minha mão. Mas eu posso fazer a minha parte para que essas coisas caminhem de uma maneira mais adequada. Então, o mecanismo da dança, quando as pessoas nos perguntam como lidar com isso, e alguém nos pergunta se a meditação é boa ou ruim, né? Se eu meditar coisa ruim, vai ser ruim. Né? Porque os outros pensam em meditação, né? E nem talvez a meditação, é quando eu faço visualizações negativas, as coisas vão ser negativas. Mas a meditação, no sentido mais positivo, de atenção plena com você, de buscar respiração, desse encontro e de um ponto de vista do sagrado, né? Porque a meditação vai ajudar tudo isso aí que a gente está levantando. Né? Fé, esperança, uma coisa fundamental nesse processo. Né? Paciência, tolerância, resignação, são recursos do sagrado fundamentais para essa transformação. Nós temos aí, agora estão as inscrições fechadas, mas nós estamos aí com o curso do Sagrado em Nós, e nele nós falamos desses valores espirituais e o quanto que eles podem nos ajudar diante das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dessa nossa transformação, né? Para vivenciar isso. Porque enquanto eu ler essas coisas de uma forma negativa, ameaçadora, eu vou fugir do caminho de transformação. Tudo isso existe na vida para que eu cresça. Se eu entendo o divino está falando comigo, é para isso. Olhe as coisas que estão ao teu redor, entenda a sua caminhada e o que você está fazendo da sua caminhada vai ser o resultado para o seu amanhã. Então, nós vamos ver, né, que quando a gente aprende que a vida tem um sentido maior do que o sentido materialista, que é tão pequeno, tão impermanente e temporário, a gente vai aprender a lidar com isso de uma outra forma. Nós vamos ensinar às crianças que elas podem ter medo, podem ter raiva, tristeza, alegria, preocupação. Mas que existem mecanismos, existem questões a serem pensadas,
existem o lado racional, né, de toda essa perspectiva, e à medida que eu aprendo, eu me transformo e cresço. Eu queria encerrar, embora nós avançamos um pouquinho o nosso tempo, com 4 frasezinhas importantes que eu queria dividir com vocês. Uma é do Vicente Van Gogh. Não vamos esquecer que as emoções são os grandes capitães das nossas vidas. Nós obedecemos sem nos apercebermos. Então, a gente precisa aprender a percebê-los para que a gente não seja comandado por uma vida só emocional. Há um coach, né, dos dias atuais, muito conhecido, chamado Anthony Robbins, que ele diz: assuma o controle das suas emoções mais consistentes e comece conscientemente, deliberadamente, remodelar a sua experiência diária da vida. E esse controle não é achar que nós não vamos ter medo, que essas coisas, mas é esse controle desse movimento circular de quando ela chega, qual é a função da emoção, o que eu tenho que aprender, fazer esse exercício de aprendizado e liberar essa emoção para que as outras emoções vão chegando e que a vida vá funcionando diferentemente. Alberto Caeiro, que é uma das formas como Fernando Pessoa se assina, ele diz assim: preciso despir-me do que aprendi, desencaixotar minhas emoções verdadeiras, desembrulhar-me ser eu, uma aprendizagem de desaprendizagem. Nós aprendemos mal a utilizar as nossas emoções, nós precisamos reaprender a utilizá-las na nossa caminhada. Um aprendizado diferente e transformador. Lembrando de uma fala de Platão, que ele diz, né, que o corpo humano é a carruagem, eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas, os sentimentos, os cavalos. Então, pensamentos, sentimentos, eles estão sob o nosso comando e o nosso controle. E nós temos que aprender. Não é o corpo que erra, não é o corpo que é ruim, não é o corpo que falha. É o condutor que perde o controle e a noção dessa viagem.